Alguma vez você já sentiu que a sua religião parece se tornar apenas um teatro? Um conjunto de regras externas que a gente cumpre, mas não parece que mudamos internamente. Hoje nós vamos tocar numa ferida antiga. Vamos entender a diferença vital entre a sagrada tradição, que nos conecta a Deus, e as tradições humanas, que podem se tornar um muro entre nós e o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para entender o Evangelho de hoje, precisamos primeiro olhar para o Antigo Testamento. Na primeira leitura, vemos o rei Salomão dedicando o Templo de Jerusalém. É um momento de glória. Mas perceba a humildade teológica de Salomão. Ele diz: mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Veja a profundidade disso, irmãos. Salomão sabe que Deus não cabe numa caixa. O templo não é uma jaula para Deus, é um local de encontro para o homem. Salomão pede que os olhos de Deus estejam abertos para aquele lugar, para ouvir a oração feita com o coração. A verdadeira religião, desde o Antigo Testamento, nunca foi sobre prender Deus em rituais mágicos, mas sobre abrir o coração humano para a imensidão de Deus. Dito isso, nós vamos ao Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos. Jesus está sendo confrontado pelos fariseus. O motivo? Os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Atenção, não estamos falando aqui de higiene, irmãos. Estamos falando de um ritual de pureza. Para os fariseus, a sujeira externa contaminava totalmente o interior da pessoa, ou seja, a alma, né? Jesus então cita o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, com uma força devastadora. O Senhor disse: visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de um mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Aqui está o ponto central. Jesus não é contra a lei. Jesus é contra o deslocamento do sagrado. Os fariseus pegaram a santidade, que deveria estar no coração, como Salomão mesmo ensinou, e transferiram para as mãos, para os potes, para a aparência. E é aqui que muitos católicos, e infelizmente muitos não católicos, se confundem, e onde precisamos de precisão teológica. Jesus diz: vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos apegar à tradição dos homens. E alguém pode perguntar: então, a Igreja Católica está errada em ter tradição? Mas não, absolutamente não. E aqui está a distinção que salva a nossa fé. Existe a tradição com T maiúsculo, a paradosis, é a transmissão viva da fé, vinda dos apóstolos que receberam de Jesus Cristo e é garantida pelo Espírito Santo. A Bíblia, os sacramentos, o credo, isso é tradição divina, isso é imutável, vamos dizer assim. Tem que batizar crianças? Sim, porque a tradição é divina. É necessário confessar os pecados? Sim, porque a tradição é divina. Tem que comer o corpo e o sangue do Senhor? Sim, pois é tradição divina e revelada. E assim sucessivamente, irmãos. Se na Escritura, a tradição dos apóstolos, que nos foi trazida por eles e transmitida, então é tradição divina. Existem outras tradições com T minúsculo, costumes humanos, devocionais ou disciplinares, que surgiram ao longo da história. O jeito de lavar as mãos dos fariseus era uma religião humana elevada a nível de dogma. O pecado dos fariseus não era ter costumes, o pecado foi o corbã. Jesus dá o exemplo claro para nós. Eles diziam: não vou ajudar meu pai ou minha mãe financeiramente porque o dinheiro é corbã, ou seja, o dinheiro é oferta sagrada para o templo. E olhem que tem muito disso hoje no nosso tempo, na atualidade. Olhem a gravidade disso. Eles usavam uma regra religiosa inventada, tradição humana, para anular o quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Eles usavam o piedoso para destruir o santo. Eles usavam o culto para escapar da caridade. Muitos usam hoje a tradição, o que está escrito nas Escrituras, para obrigar o povo a pagar o dízimo, sendo que o povo às vezes não tem nem condições de se sustentar. Trazendo para o nosso tempo, irmãos,
Será que não estamos nós cometendo o mesmo erro? A tradição humana se torna tóxica quando ela vira um refúgio para não amarmos. É quando eu brigo na igreja ou mesmo aqui na internet por detalhes litúrgicos menores, mas não cumprimento o meu vizinho. É quando eu gasto fortunas em adornos religiosos, mas nego ajuda ao pobre dizendo que aquele dinheiro é para a igreja. É quando a minha estética católica é impecável, mas o meu coração está podre de orgulho e julgamento. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a religião é uma virtude moral anexa à justiça. Nós damos a Deus o culto devido, mas Deus não quer um culto de lábios se o coração é de pedra. O verdadeiro culto católico une o rito, o que é importante, a vida, que é essencial. Sendo assim, irmãos, a mensagem de hoje então fica clara a nós. Deus é imenso, como viu Salomão. Ele não cabe nos nossos esquemas humanos. Não tente substituir a lei do amor de Deus pelas suas próprias regrinhas de segurança. Que a nossa tradição seja aquela que os apóstolos nos deram, uma vida transformada pelo Espírito Santo, que lava não só as mãos, mas o coração e a alma em primeiro lugar. Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.